Eu sou Maria João Rodrigues de Araújo, sou portuguesa de nascimento, como notam pelo meu sotaque, mas faz muitos anos que vivo no Reino Unido. Eu sou professora e investigadora na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Eu, antes de mais, quero agradecer à Bienal São Paulo esta oportunidade, nomeadamente à Stella Barbieri, a coordenadora do Serviço Educativo na Bienal, assim como à equipa de produção do Educativo, que tem feito um trabalho excepcional. A minha grande paixão é a arte e a educação, e ela me tem dedicado num trabalho que tem sido não só académico, mas sobretudo de knowledge transfer, de colaboração com instituições culturais. E esta sessão hoje é dedicada ao meu último projeto de investigação, o MUN, o Museu Universidade de Navarra, em Espanha, um museu que abrirá as suas portas em 2014 e com o qual eu colaborei na concepção do projeto educativo. E a forma como se vai desenrolar esta sessão é a seguinte: eu primeiramente farei uma apresentação da minha visão sobre a arte e educação, nomeadamente os serviços educativos em instituições culturais, e seguidamente continuaremos em formato de entrevista e de conversa informal com dois convidados. O Miguel López Ramiro, que é diretor do MUN, creio ninguém melhor que ele para nos dar a conhecer em primeira mão este projeto, e o Miguel López Ramiro é doutor em Estética e Teoria da Arte, licenciado em Economia pela Universidade de Navarra e graduado do Executive MBA pelo IES. Foi bolseiro de doutoramento da Cátedra Félix Duarte de Estética e Arte Contemporânea e Visiting Scholar no Departamento de Artes Visuais da Universidade de Califórnia, San Diego, e investigador no Getty Research Institute. É editor da antologia e textos de Mark Rothko com a Yale University Press e Flammarion. E desde o ano 2006 até à sua entrada no Museu da Universidade de Navarra, Miguel foi subdiretor de Curadoria e Investigação do Museu Guggenheim Bilbao, em Espanha. O meu segundo convidado é Evandro Nicolau, que eu já conhecia de visitas prévias a São Paulo e que é coordenador da Divisão Técnico-Científica de Educação e Arte do MAC-USP, o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, que é o único museu universitário no Brasil. E é excelente podermos escutar a sua experiência de trabalhar no museu universitário. O Evandro é educador, artista e curador. Graduado em Licenciatura Plena em Educação Artística pelo Instituto de Artes da Unesp, São Paulo. É mestre pelo Programa Interunidades em Estética e História de Arte da Universidade de São Paulo. Mantém um trabalho artístico nas áreas das artes visuais, música, vídeo e literatura. Produz e faz curadoria de exposições, para além de escrever e publicar ensaios teóricos sobre a arte visual contemporânea. É também professor de desenho. A minha primeira imersão são os serviços educativos foi quando, após o meu doutoramento na Universidade de Oxford, me lançaram o desafio de iniciar os serviços educativos na área da música em Portugal, nomeadamente no Centro de Referência Casa da Música, no Porto, que tem um belíssimo edifício em forma de nave espacial do arquiteto Remo Koolhaas. Eu acho que vale a pena vermos o edifício, só para terem uma ideia. A Casa da Música tem várias salas de concertos, tem várias orquestras residentes, tem coro, tem estudo de ópera, e foi nessa altura que tive o privilégio de poder viajar por todo o mundo, visitando vários serviços educativos, ouvindo experiências e etc. E entretanto também fui nomeada para o Conselho de Administração da RESEU, que é a Rede Europeia de Serviços Educativos de Ópera e Dança, com sede em Bruxelas. E desta rede fazem parte mais de 70 casas de ópera de mais de 20 países. E pude assim adquirir uma visão bastante global da situação a nível mundial e chamou-me a atenção uma constante: a falta de diálogo, de conhecimento e colaboração que existia entre o que era aplicado nos programas educativos e a investigação que era feita nas universidades. Ou seja, percebi-me que eram mundos separados, com linguagens distintas. E por isso, pela primeira vez no âmbito dos serviços educativos da música, e que eu saiba a nível mundial, propus criar uma direção de educação e investigação, de modo a potenciar sinergias entre ambas. O resultado deste departamento foi um sucesso, estando agora, por exemplo, a ser replicado na China.
E foi nessa altura que comecei a colaboração com vários cientistas do MIT e de outras universidades para estudar os efeitos, o impacto das atividades educativas nos participantes, com vista a melhorar os projetos educativos que oferecíamos. Enquanto que ouvir música passivamente tem um papel importante no envolvimento cognitivo, a investigação demonstrou que envolver-se ativamente com a música, tal como acontece nos projetos educativos, é muito mais eficaz em mudar a qualidade de vida para melhor. E nos anos 2004 e 2007, eu liderei vários projetos em colaboração com o MIT, o Media Lab, cujo objetivo era dar possibilidade a pessoas sem quaisquer conhecimentos musicais se envolverem mais profundamente com a música. E usando o software de composição APAScore, um software desenvolvido pelo MIT, que vos posso mostrar, é um software que, em vez de usar notas e pautas musicais, usa as cores, as linhas, usa o desenho, para transmitir as ideias musicais. E usando este software, dois projetos de investigação demonstraram, tanto num contexto escolar como num contexto hospitalar, quais os benefícios que o envolvimento ativo com a música produziram na qualidade de vida dos participantes, trazendo benefícios sociais, motores e melhorando a vida comunitária. E há vários artigos que publicamos sobre estes dois projetos onde podem encontrar detalhes. Contudo, apesar da abundância de investigação que existe sobre os efeitos da música nos ouvintes e participantes ativos, apercebi-me que nunca tinha havido uma tentativa sistemática de transferir e aplicar estes conhecimentos nas instituições culturais, e nomeadamente nos programas educativos. E desta lacuna surgiu a ideia do meu projeto que se seguiu. Foi uma parceria entre a Universidade de Oxford e a Royal Opera House em Londres, Covent Garden, para, no âmbito da ópera e da dança, fazer esta transferência de conhecimentos, o chamado Knowledge Transfer. Sim, o projeto Reaching Out teve por objetivo pôr a investigação do Pontra sobre música e qualidade de vida no coração dos programas educativos da Royal Opera House, maximizando o seu impacto no bem-estar das pessoas, ou seja, com benefícios a longo prazo na sua qualidade de vida. Eu devo confessar que a maior dificuldade neste projeto, que concebi e implementei, foi sobretudo a lentidão dos processos burocráticos, a lentidão da adaptação à novidade de ambas as instituições. Para a minha faculdade, a Universidade de Oxford, que é líder mundial na área, e também para o meu college, o Christchurch, era a primeira vez que se envolviam num projeto em colaboração com uma instituição de produção cultural. É incrível, mas é verdade. Vou-vos só mostrar umas imagens do Christchurch, uma instituição tão antiga, em neve, estava aqui no calor, muito bonita. E no caso da Royal Opera House, para mim é a melhor casa de ópera e dança do mundo, que conta com mais de 800 empregados, também era a primeira vez. É incrível, mas é verdade. E foi partir pedra realmente dos dois lados. E a segunda grande dificuldade que encontrei foi ao nível do diálogo. A nível temporal, a dificuldade de coordenar agendas, a distância física, os ritmos distintos, e por outro lado, a nível dos conteúdos e da linguagem, a grande maioria dos académicos tem desconhecimento de como funciona na prática uma instituição cultural de grande dimensão. E no meu caso acaba por ser uma exceção pelas oportunidades que tive, não só estar inserida no mundo académico, mas já ter dirigido um grande departamento educativo e um departamento artístico numa instituição cultural de centenas de funcionários e que me proporcionaram um know-how da indústria. Assim que quando surgiu o projeto do MUN, um museu inserido na Universidade de Navarra, imediatamente eu vi o enorme potencial de semelhante projeto e que anulava as principais dificuldades que tinha encontrado no projeto com a Royal Opera House. Ou seja, uma facilidade de comunicação, de aplicação e transferência de conhecimentos entre a investigação, a docência, a difusão, os programas educativos, por todos se inserirem na mesma instituição, no mesmo campus, dependentes do mesmo reitor e, consequentemente, uma facilidade de processualização e de rapidez nas decisões. Por outro lado, atraiu-me o facto de ser um projeto ainda em preparação e com a educação no coração da missão. E dá, obviamente, muito melhores resultados conceber um projeto desde raiz do que estar a tentar alterar um projeto que já existe, que já tem vícios
e onde há que convencer o senior management da importância da educação. E foi assim, com entusiasmo, que estive a colaborar com o museu na concepção das bases do seu projeto educativo. E visitei vários museus pelo mundo fora, fiz muitas entrevistas, nomeadamente, por exemplo, ao Tate Modern em Londres, a Serpentine Gallery, o Modam no Luxemburgo, o Museu de Serralves no Porto, vários museus aqui no Brasil, o MAM, o Itaú Cultural, o Marcos, o MAM no Rio de Janeiro, uma série de museus. E a título de resumo da minha proposta, eu vou abordar muito brevemente a missão, a visão e objetivos educativos do museu e os valores para a equipa educativa. E de facto a característica que mais me atraiu neste projeto é que a educação é tão crucial que a missão e o objetivo do museu coincidem com este serviço educativo. Aqui mostro as imagens do Royal Opera House, do projeto. E a missão, mês de difusão e investigação. Investigação baseada em sinergias, uma docência como canal de informação e difusão. A visão, o ser ponte, uma ponte entre o campus universitário e a cidade onde está inserida, neste caso Pamplona, aproximar a arte aos cidadãos, difundir novas formas e possibilidades de expressão artística. E por objetivos, a educação tem grandes objetivos. Primeiro, desenvolver uma compreensão e conhecimentos aprofundados e o gosto pelas artes moderna e contemporânea. Segundo, possibilitar às pessoas descobrirem e desenvolverem os seus talentos, aptidões criativas e as suas paixões. E o terceiro, enriquecer a vida das pessoas e fortalecer a sua personalidade e autoestima através do envolvimento com a arte. Quarto, contribuir para o avanço do setor através da investigação científica e inovativa e programas profissionais de excelência. E o quinto, encorajar as várias faculdades da universidade a ensinar usando a coleção e as exposições. Encorajar os estudantes para usar o museu para a investigação, para a contemplação, no entretenimento e para uma formação mais ampla. Para além disso, defini também, eu considero, os core values da equipa educativa, porque penso ser essencial, para além de um bom plano de atividades, o modo como este é posto em prática pelos educadores. Defini que o seu modo fosse: queremos transformar a vida das pessoas através das atividades e do contacto connosco, ou seja, queremos fazer diferença e acrescentar valor às suas vidas através das nossas atividades. E para atingir estes fins, depende, em primeiro lugar, de como tratamos as pessoas, de como fazemos o nosso trabalho e que atividades oferecemos. O trabalho educativo tem a característica de proporcionar um contacto pessoal com o indivíduo. Eu defendo que há que cherish the person. Eu creio que uma tradução de cherish será festejar, celebrar a pessoa. Desde o primeiro contacto inicial, cada indivíduo deve ser tratado de uma forma afetuosa e cordial, nutrindo relações e parcerias, ao mesmo tempo que sendo eficiente a todo momento, obviamente. E cada indivíduo é importante, cada um é importante. Terceiro, em ser inclusivo, abraçar a diversidade e a diferença, fomentando um ambiente de que ninguém é mais que eu e ninguém é menos que eu. E a verdade é que influi muito nos resultados a qualidade do contacto pessoal. Eu tive um educador na minha equipa que era brilhante nas relações humanas e os resultados dele eram muito superiores aos demais educadores em todos os aspectos. Os participantes adoravam, no final enviavam-lhe postais, desenhos, cartas e era fascinante. Também defini como devem trabalhar os educadores. Obviamente pela excelência, serem muito eficientes, o que se faz bem feito, com atenção ao detalhe, com flexibilidade, mantendo-se adaptável às mudanças, à diversidade dos indivíduos. E trabalhar com paixão, porque só com paixão que se inspira criatividade, otimismo, bom humor, alegria. Uma perspectiva global, ampla, olhando para além do imediato, mantendo sempre em mente o objetivo de transformar a vida das pessoas através daquilo que fazemos. E atuar como proprietários, sendo responsáveis pelas ações, enfocando em acrescentar valor, em felicitar, em recompensar as pessoas pelos sucessos, em aprender dos resultados. E na minha experiência,
considero fundamental estes valores para potenciar os benefícios do trabalho educativo. Todos nós que trabalhamos na educação já vivenciamos e já vimos com os nossos próprios olhos como, através de atividades educativas, a vida das pessoas se transformou. Eu, pessoalmente, tenho memórias fantásticas, nomeadamente projetos realizados em prisões, em hospitais, em situações extremas, em que marcaram profundamente essas vidas e, em alguns casos, houve mesmo um antes e um depois de atividades educativas. E o meu apelo aos educadores é: vamos ser ambiciosos, vamos fazer cada vez melhor, porque a arte tem esse poder de tocar muito fundo em cada um, tem o poder de transformar. E é importante para quem trabalha em arte e educação estar muito ciente deste poder e da responsabilidade que daí advém, assim como definir claramente quais os objetivos e core values, para em consequência decidir que atividades vai ou não vai oferecer ao público e como as vai levar a cabo. E falando agora para o público em geral, o desafio que vos deixo a todos é envolverem-se com a arte através de atividades educativas, porque esta envolve os públicos como participantes, ou seja, não só como espectadores, dando a possibilidade de aprofundarem o conhecimento e a compreensão das formas de artes, mas também de descobrir e desenvolver os seus talentos, paixões, capacidades criativas, e ir mais longe do que aquilo que têm consciência de ser capazes. E por isso, a cada um de vocês, o meu desafio é: participa e surpreende. E agora passávamos então à segunda fase da nossa sessão, à fase de entrevista. Eu perguntava a Miguel: por que agora o Museu Universitario? Bien. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pedir disculpas porque voy a hablar en español. Hablaré un poco despacio. Creo que todos ustedes lo entienden bien, casi mejor que nosotros el portugués, pero la verdad es que estamos encantados de estar aquí, es un honor y quiero agradecer a la Bienal su invitación a participar dentro de su programa educativo, a Estela particularmente por la invitación, a María también por su participación. Y en primer lugar yo quería, antes de pasar a responder la pregunta de por qué un museo ahora mismo en Navarra, quería explicar el contexto de un museo en una ciudad como Pamplona. Una ciudad, estaba hablando con una persona de su equipo, Estela. La ciudad de Pamplona tiene 250.000 habitantes, o sea, es casi como una calle de Sao Paulo, prácticamente, como un barrio. Es una ciudad muy pequeña, en el norte de España, situado cerca del País Vasco, de la frontera con Francia, de Biarritz, y es una ciudad por la que pasa el Camino de Santiago. Es una ciudad que lo vamos a ver ahora en un pequeño vídeo, ¿no? Es una ciudad pequeña, pero con un alto nivel de bienestar y en el que sobre todo destaca la existencia de la Universidad de Navarra. La Universidad de Navarra es una universidad con 60 años de historia. Hablando ayer con Evandro, le decía que era una universidad joven y él me comentaba que realmente en Brasil las universidades son tan antiguas como 60 años. Nosotros nos consideramos jóvenes, pero es verdad que ya es una tradición, ya 60 años ya son muchos años de experiencia. Y la Universidad de Navarra destaca sobre todo por la investigación en ciencias humanas, en ciencias, en medicina, en hospitales, en business, en comunicación, en arquitectura. Y la universidad pone en marcha hace 4 años este proyecto del proyecto de la universidad. El título de la intervención de la mesa redonda, MUN, como acrónimo del Museo Universidad de Navarra, y el I+D+D, Investigación, Docencia y Difusión, nos parecía que resumía muy bien tanto la teoría aplicada por María Joao como también nuestra propia estrategia. Somos un museo universitario y por tanto la educación forma parte de nuestra propia esencia. De hecho, no hay un departamento de educación en el museo, hay un departamento de academia y departamento de actividades públicas. O sea que la educación forma parte de la curaduría, forma parte de la comunicación, forma parte de la gerencia, forma parte de la visión estratégica que la universidad da desde el principio al museo. Permitidme que os ponga este vídeo para que se vea, ¿verdad? En este vídeo es un vídeo que trata sobre la marca, sobre el logo del museo, pero en este vídeo vais a poder ver una colección de artistas que están dentro de nuestra colección y después me detendré en alguno de ellos.
El vídeo está hecho, producido por un artista muy próximo a nuestro equipo. Tenemos dentro del equipo, dentro del patronato, a un artista que se llama Fernando Pagola, que estoy convencido que le encantaría este entorno de experiencia y de contacto con el arte. Y Fernando Pagola diseñó este vídeo tomando como referencia un booklet de Charles Sainz, en el cual aparece una serie de visiones sobre la galaxia y se va llegando a la Tierra y finalmente a Pamplona. Entonces me parecía que era la forma de que nos situemos en el contexto geográfico también para poder profundizar. Refleja ese espíritu de esa misión de investigar, hacer docencia y difundir el arte contemporáneo, y todo el espíritu del proyecto, o la situación o por qué surge, se explica también con esta diapositiva. En 1992 la Universidad de Navarra recibe la donación de un legado de fotografía muy importante de José Ortiz Echagüe, que es un fotógrafo pionero de la fotografía en España. Ortiz Echagüe fue un industrial, un empresario, un ingeniero y también fotógrafo, y realizó la que es considerada la mejor trayectoria fotográfica de principios del siglo XX. Él donó su legado de fotografía a la Universidad de Navarra, y desde entonces hasta el año 2008 se ha ido coleccionando y recopilando más fotografía. Y en el año 2008 os voy a enseñar una fotografía de José Ortiz Echagüe para que también situéis el contexto también artístico, ¿no? de qué colección tenemos. Una visión de un grupo de personas en el norte de Sáhara, en África. Ortiz Echagüe fue militar, ingeniero, y también participó en la guerra en Marruecos, en el norte de África. Y al mismo tiempo que hacía fotografía desde el avión como militar, siendo pionero junto a los fotógrafos alemanes que fotografiaban desde los cazas, ¿no? Él también se dedicó a fotografiar a las personas que estaban allí, que es un fotógrafo realmente interesante. Pero la colección de fotografía, como podéis ver, tiene 100 años de historia, 150 años de historia, porque tenemos fotografías del año 2009, 2010, 2012, una colección con más de 10.000 fotografías actualmente, y es considerada como la colección de fotografía más importante que hay en el mundo de fotografía realizada en España. Junto a esta colección se recibió en el año 2008 la donación de la colección de María Josefa Huarte. María Josefa Huarte es hija también de un empresario muy importante español, don Félix Huarte, que fue presidente de la Diputación de Navarra y un gran empresario que fomentó en su familia el amor por el arte. Y justo me ha traído ahora Evandro unas fotocopias de un libro en el cual aparece la Bienal de Sao Paulo del año 1957. En el año 1957, una persona patrocinada por la familia Huarte, que es Jorge Oteiza, recibió el premio internacional aquí en la Bienal de Sao Paulo. Jorge Oteiza había realizado esas piezas, que están reproducidas en este catálogo que has traído tú, las había producido en un estudio que la familia Huarte le dejó en Madrid a Jorge Oteiza. Se estaban construyendo los nuevos ministerios, que es dentro del gobierno en España un gran edificio que hay en el centro de Madrid. Y los nuevos ministerios estaban siendo construidos por la familia Huarte. Y uno de los hijos de don Félix Huarte, hermano de María Josefa, le cede un espacio para que sea su estudio. Y ahí es donde produce esas obras que luego vienen aquí a Sao Paulo y con las que gana el premio internacional. O sea que hay una relación afectiva especial por nuestra parte con la Bienal de Sao Paulo. Yo tenía especial interés por ver y venir y experimentar la Bienal, ¿no? Y la verdad es que me he quedado gratamente sorprendido. María Josefa tiene dentro de su colección piezas muy importantes de artistas como Rothko, como Picasso o
como Tapies. Artistas que no merecen casi ni presentación, ¿no? Artistas que ocupan un lugar muy importante, sobre todo en la historia del arte en España, pero también en la historia del arte internacional, ¿no? Artistas representados en todas las grandes colecciones de museos internacionales, desde el Guggenheim al Metropolitan o a museos en España como el Reina Sofía. ¿Por qué construimos un museo? Volviendo a la pregunta que me hacía María. Se construye porque tenemos una serie de colecciones, se construye porque hay un espíritu por parte de estos coleccionistas de que la universidad emprenda una aventura que es poner en marcha un museo, pero también porque la universidad, también lo indicaba María, la universidad ha desarrollado iniciativas importantes en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la investigación, en business, en arquitectura, en comunicación, en economía. Es una universidad muy extendida, una universidad que parte de Pamplona pero que está internacionalmente extendida. Tenemos 14 hermanamientos con universidades en Latinoamérica, por ejemplo. La Escuela de Negocios, el IES, celebra aquí en Sao Paulo durante estos días su Global Alumni Reunion y tiene más de 1000 inscritos. O sea que es una universidad que, partiendo de Pamplona, ha sido capaz de extenderse internacionalmente. Y la universidad, en el año 2010, funda un centro de investigación en ciencias sociales, en arte y cultura, en cultura y sociedad, para tener un impacto real y evidente en el mundo contemporáneo, en el mundo cultural contemporáneo, en el mundo social. Y dentro de ese Instituto de Cultura y Sociedad es donde se enmarca el museo. O sea que el museo no surge porque se donan unas colecciones, sino porque la universidad tiene interés por entrar en el mundo del arte y poder seguir esa vía de internacionalización en otros ámbitos, ya con éxito ya en el mundo de la medicina y con ganas de poder emprenderlo también en el mundo del arte. Rafael Moneo se sumó al proyecto. Rafael Moneo aceptó la invitación por parte de la universidad para construir el edificio que va a albergar a nuestra colección y a nuestras exposiciones, nuestra actividad didáctica, nuestra actividad incluso musical. Esta es una imagen del edificio tal y como va a ser. Estamos en construcción, nos falta año y medio para poder inaugurar y ojalá podáis venir allí, ¿no? La próxima Bienal estaremos también nosotros inaugurando, o sea que nos queda el mismo tiempo que le queda al próximo curador para poder inaugurar y poder abrir las puertas. Es un edificio que Rafael Moneo, que también es navarro y tiene una relación muy importante con la familia Huarte, lo ha diseñado, yo me atrevería a decir que casi al milímetro. Es un edificio muy bien pensado desde un esquema universitario y didáctico. Un edificio que va a albergar la colección, pero que parte también de una forma de entender el arte muy parecida a la que creo que vamos a conversar hoy. Un hombre que es un intelectual, un universitario y que ha viajado por todo el mundo y conoce grandes museos de todo el mundo y ha diseñado, de hecho, en Estados Unidos, en Suecia, en España, infinidad de proyectos, infraestructuras culturales. Yo me quería detener ahí para responder a tu primera pregunta, ¿no? De por qué la universidad emprende este proyecto, que es algo que también nos pregunta mucha gente, porque España está en plena crisis, España está en un momento de recesión y esto afecta a las llamadas industrias culturales. Está siendo un momento duro para museos, auditorios, centros de arte. Nosotros emprendemos esta aventura en este momento dado porque así nos lo ha encomendado el rector, el presidente de la universidad, y porque queremos ponerlo en marcha lo antes posible. Y también porque estamos buscando apoyos internacionales. Nosotros estamos aquí en Sao Paulo también participando en las sesiones del IES porque estamos buscando gente que nos pueda apoyar, gente que participe de nuestro patronato, de nuestro Board of Trustees, para poder cimentar las bases del edificio, que podamos construir y que podamos poner en marcha este proyecto. Entonces ese es el esquema que quería dar en primer lugar por qué empezamos a construir un museo. Cuando María nos sugirió la idea de poder invitar a Evandro Nicolau como ponente, a mí me pareció excepcional porque lejos de ser una presentación casi a modo de monólogo en la cual uno presenta un proyecto, el contexto de la Bienal es un contexto de diálogo. La Bienal me ha fascinado la forma en la cual se incorpora al espectador en todas las actividades, y poder presentar el proyecto junto a María Joao, que ha liderado los inicios, ¿no?, de la estrategia educativa, junto también a Evandro, que lidera el departamento didáctico de un museo como el Museo de Arte Contemporáneo de Sao Paulo, de la Universidad de Sao Paulo, nos parecía que era excepcional como mesa redonda para poder aprender, porque nosotros nos queda mucho recorrido, somos muy jóvenes, no hemos cumplido ni 0 años, ¿no? Estamos empezando nuestra actividad,
y me parece que también poder escucharte a ti, aprender de ti cuáles son las estrategias que estáis implementando en vuestro museo desde un punto de vista didáctico, de forma breve, me imagino que son miles de cosas las que hacéis, pero saber de vosotros dentro de esta mesa redonda, pero también de cara a futuro, estrategias de implementación y metodologías de trabajo que podamos intercambiar. Entonces también me gustaría saber tu opinión. Continuamos na mesma pergunta. Sim, se calhar o ideal era que nos explicasses o que significa para o Marcos de ser um museu universitário. De arte contemporânea. Sim, de arte Bom, em contemporânea. primeiro lugar, tomando a palavra, eu queria agradecer o convite, poder participar com vocês desse debate, numa ocasião especial como essa, de uma inauguração de um museu universitário. E eu atuo dentro do museu universitário na Universidade de São Paulo, que é a universidade mais importante do Brasil. E como você colocou, né, que o MAC como o único museu universitário, na verdade, de arte contemporânea. Né? Temos outros museus universitários, mas um museu de arte contemporânea dentro da universidade, lidando com esse assunto. E já há quase 50 anos, porque o MAC o ano que vem completa 50 anos, e a gente também está num processo de mudança, né? Um edifício, de dois edifícios na verdade, um que fica aqui no Parque do Ibirapuera, nessa Bienal, né? Que a gente tem uma história coligada pelo patrono da Bienal e do MAC, que é o Francisco Matarazzo Sobrinho, e outra sede na cidade universitária, né? Talvez a grande questão de um museu universitário seja justamente essa possibilidade da pesquisa acerca de um acervo, né? Qual é o potencial que esse conjunto de peças que vivem preservadas dentro de um museu e que contam uma história, que relatam, né, um determinado momento histórico dentro de determinados contextos, né, especialmente o MAC, quando ele surge em 1963 e na sequência o Brasil entra em uma ditadura militar de 20 anos e existe todo um acervo constituído depois dessa fundação, né, que relata por meio da arte, por meio das novas formas que a arte apresenta nesse momento, por exemplo, pós-ditadura, em que a liberdade de expressão no Brasil, na Latinoamérica toda, é tolhida, né? Uma série de artistas são presos, perseguidos, enfim. Esse patrimônio está preservado e está conservado como uma forma que relata um tempo, né? Permite que dentro da universidade novas pesquisas sejam feitas e novas relações com outras disciplinas, inclusive para além do campo da arte, como no campo da história, da filosofia, das ciências sociais, que eu acho um fator bastante relevante para se estudar, inclusive Latinoamérica, né? Essa preservação dessas manifestações culturais dentro de uma universidade. Universitario tú puedes parar, no tienes ese frenesí de tener que exponer exposiciones temporales, blockbusters que hablábamos el otro día, tienes ese tempo que te permite interactuar más con el espectador, ¿no? Y a mí la Bienal, incluso el título de la Bienal, me parece que toda esta inminencias, ¿no? de las poéticas, ¿no? me parece que refleja muy bien también ese espíritu, ¿no? De lo que debe ser un museo en sentido estricto, pero específicamente un museo universitario. O sea, un espacio. Yo las obras de las que más me han llamado la atención es la pieza de Fernando Ortega, que está en la primera planta, justo en la entrada, que es una pieza en la cual aparece retratado fotográficamente el cruce de un río, el río Bobos, en México. El artista fotografía el tránsito de un ferry, un pequeño ferry que cruza de lado a lado la orilla. Y el que conduce el ferry es una especie de conductor del ferry, pero también hace de DJ y pone una pista de sonido a todo el que cruza el ferry. El artista invita a Brian Eno, que es un gran productor musical, a que haga una banda sonora para que este conductor del ferry pueda colocar una pieza de un solo minuto, que es lo que dura el trayecto al que cruza de lado a lado. A mí lo que más me gustó de la pieza es la respuesta de Brian Eno, porque Brian Eno lo que dice responde con una pieza musical que se llama Mexican River Boat, es la pieza, el título de la pieza en un CD, pero lo que dice es que el arte de alguna manera nos hace viajar, o sea que el arte, igual que
cuando uno se traslada de España a Sao Paulo y no se deja llevar, no se deja de alguna manera sorprender, porque lo que te vas a encontrar en tu nuevo destino, él dice que el arte y la música específicamente suya, lo que él pretende es eso, o sea, llevarte a un lugar diferente, hacerte viajar mentalmente, llevarte a otro mundo, a otro tiempo. Y a mí siempre me ha gustado un poco esa filosofía, ¿no? De que por eso me ha gustado el tempo, o sea, que el museo debe parar de alguna manera, debe hacer esta inminencia poética, ¿no? De presentar la obra de arte como algo nuevo al espectador, que de alguna manera le sobrecoge y le lleva a otro lugar. E isso me ha gostado, essa reflexão. E agora que falas de viagens, como é que vês a relação do Museu do Mundo com a América Latina, nomeadamente com o Brasil? Es la primera vez que estamos particularmente en Brasil. Yo no conocía Sao Paulo, no conocía la Bienal, pero como he dicho al principio, la Universidad de Navarra tiene hermanamientos con universidades en Latinoamérica, 14 hermanamientos con distintas universidades. Hay mucho estudiante en la Universidad de Navarra, sobre todo la mayoría de extranjeros son latinoamericanos, gente que viene de México, de Guatemala, incluso de El Salvador. Gente que viene a licenciarse, pero también a hacer una tesis doctoral, a posgrados, a hacer másters, y profesores. Hay mucha gente de Brasil, de México, etc. Entonces nuestro vínculo internacional con Latinoamérica es casi natural, por cultura, por lengua, aunque el portugués no es castellano, pero nos entendemos perfectamente. También por cultura y por historia, ¿no? Yo creo que la relación de la península ibérica, uniendo España con Portugal, con toda América Latina, desde México hasta Argentina, Chile, nos parece que es algo que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar porque yo creo que en España no se ha prestado toda la atención que es necesaria a la productividad artística que se produce en Latinoamérica. Yo creo que España, no conozco tanto el caso de Portugal, pero España yo creo que ha dado un poco la espalda a la producción artística latinoamericana y nosotros teniendo esa relación universitaria con distintos espacios en Latinoamérica y siendo conscientes por los fundadores que tenemos en el museo, gente que nos patrocina el museo y por coleccionistas que conocemos, creemos que Latinoamérica debe ser una de las claves en el desarrollo de intercambios, de metodologías, de formas de hacer, invitar a artistas, a comisarios, a hacer exposiciones sobre arte latinoamericano, pero huyendo de disecciones geográficas, ¿no? Yendo realmente a investigar por qué Latinoamérica hoy en día es el polo productivo más importante del mundo en arte contemporáneo, ¿no? La frescura que se ve en toda la Bienal con los artistas latinoamericanos me parece que es excepcional y por eso nos parece que es estratégico, o sea, por recuperar una memoria casi que es necesaria y por la importancia que tiene hoy en día. Entonces yo no sé cómo ves tú, Evandro, también Latinoamérica, cómo vemos desde Europa a Latinoamérica, si echáis de menos cierta atención, si echáis algo en falta, si crees que eso es posible, establecer un diálogo fructífero entre el MAC de Sao Paulo y la Universidad de Navarra, metodológicamente, ¿no? No solamente haciendo exposiciones, sino trabajos y estrategias. Eu gostei do que você falou, Miguel, sobre as fronteiras geográficas, né? Se vocês me permitirem fazer um discurso um pouquinho utópico, né? Eu particularmente na escolha profissional eu fui para o campo das artes por uma utopia, né? Por acreditar numa possibilidade de, se não viver da arte, trabalhar para a arte, né? E particularmente o momento que a gente está vivendo, esse tal do ano de 2012, que tem um misticismo de fim do mundo, essas coisas todas, né? Na verdade talvez seja uma mudança mesmo de um mundo tal qual existia no passado e alguma possibilidade de projeto futuro. Que projeto futuro é esse? Que a gente pensa para um mundo em que se comunica num instante de um clique de computadores, né? Para um mundo em que no Brasil existe, além do português, cerca de 200 línguas indígenas ainda sendo faladas nesse país, né? Que na América Latina as fronteiras políticas pós ocupação europeia no território
foram definidas sem levar em consideração as fronteiras étnicas, né, e de populações que tinham também culturas e que continuam tendo culturas. Agora a gente está acompanhando aqui no Brasil um debate bastante interessante sobre os Guarani Kaiowá, que eu não sei pronunciar direito, não sabia se falava Kaiowá, Kaiowá. De uma... Guarani não é só, é uma etnia, então os Kaiowás fazem parte da etnia Guarani. Sim, tá vendo? Por isso que eu quis tomar cuidado em dizer a palavra, porque eu sei que tem toda essa questão étnica envolvendo os grupos indígenas que vivem no Brasil até hoje. E a gente vê um momento em que você mesmo traz essa fala, que a Europa tem uma crise, uma determinada crise, né? E a Europa a gente sabe que é um grupo de culturas, não é exatamente uma cultura europeia, né? Tem tanta diversidade cultural dentro da própria Espanha que existe até um conflito interno quanto a isso, né? Talvez esse mundo utópico do futuro, da cultura do futuro, seja um mundo de dissolução de fronteiras, né? Um mundo de dissolução de diferenças, um mundo de soma de aprendizado, né? de soma de povos e populações diferentes, de contribuições novas, né? Eu não sei se enxergo na arte latino-americana exatamente esse frescor que você está trazendo, porque tenho olhos daqui, né? Mas entretanto posso reconhecer que no conjunto conceitual do que compõe o fazer artístico de um artista latino, né, de um artista dessa área do continente, certamente ele tem informações culturais que são diferentes, né, que são para o europeu exóticas, né, que trazem mundo a esse, né, para o Hegel no século, Diego está aí, não me deixa mentir nessa citação, se eu estiver errado você me corrige. Hegel no século XVII dizia que não havia história para além da Europa, né, provavelmente por uma identificação de um tipo de história que é construída pela escrita, né? A gente que trabalha com artes visuais, por exemplo, constrói história por meio de uma outra linguagem, né? Que é a linguagem visual, né? Ou seja, então estamos construindo também uma história. Provavelmente a nossa grande colaboração, do meu ponto de vista, ou troca de experiências, seja justamente compartilhar essa experiência brasileira ou latino-americana do convívio entre as diferenças. Talvez essa seja uma boa conversa que a gente possa pensar para o futuro. Eu gostava, portanto, o museu tem agora a inauguração marcada para 2014. Que faz, entretanto, um museu, sem um espaço geográfico. Hasta la inauguración, la verdad es que es un tiempo que es muy interesante porque, como también tú has experimentado el trabajo dentro del equipo, es un momento en el cual tú estás pensando en qué tipo de museo vas a hacer. O sea, que es un momento en el que no tienes ese frenesí de tener que instalar y desinstalar una exposición, tienes un momento para pensar estratégicamente cuáles son los fundamentos de tu museo. Yo estoy convencido que a cualquier curador o cualquier director de educación tener un momento sin tener que realizar actividades de colgar las exposiciones, un momento que de alguna manera te permite pensar, ¿no? Y nosotros, pues desde el año 2008, Jaime García Barrio, que está aquí con nosotros, que es adjunto al rector, empezó a liderar el proyecto desde el principio de la donación, y cuando inauguremos han pasado 6 años, o sea que son 6 años de desarrollo en el cual ha entrado mucha gente, muchas conversaciones, visitas a museos, entrevistas con curadores, con artistas, repensar siempre el museo, ¿no? Y yo creo que cuando nacemos con un museo va a ser un proyecto maduro, porque también la colección inicial se remonta a los años 90, o sea que hay un stock curatorial que ha ido creciendo lentamente, pausadamente, cosa que en España no ha sucedido, que los museos nacían casi como necesidad inmobiliaria, ¿no? De desarrollo, de una gran ciudad, un gran museo, parecía que era casi algo que tenía que ser así. Estos años también de pensar, lo que estamos haciendo desde el museo es lanzar de alguna manera
testar, ¿no? Cuál es nuestra audiencia, cuál es nuestra audiencia objetiva, lanzar pequeñas anclas, ¿no? de actividades que permitan al museo y a la universidad ir creando una masa crítica de cómo el museo puede afectar a la docencia, a la difusión de cultura y a la propia formación del alumno. Son unos años interesantes porque el tipo de actividad que estamos haciendo es una actividad experimental que consiste, por ejemplo, en invadir parte de la ciudad en una instalación que ahora vamos a poder ver brevemente, o consiste en pegar alrededor de la valla del museo una serie de papeles por parte de los alumnos, o seminarios sobre coleccionismo, o esta misma actividad. O sea que nosotros venimos a Sao Paulo dentro del diseño del museo porque también queremos aprender y es una actividad también didáctica del museo hacia la comunidad de Sao Paulo. O sea que para nosotros toda la actividad que estamos emprendiendo ahora mismo es muy interesante porque mientras hacemos estas actividades estamos aprendiendo. O sea, es una especie de ciclo de aprendizaje y estoy convencido que de aquí pueden salir muchas ideas. Bueno, esto es alguna imagen del edificio, no me quiero detener mucho porque simplemente para que os suene el día que vengáis a la inauguración, dónde estarán las cosas. Y este sí que es un vídeo que refleja de alguna manera el tipo de museo que estamos siendo. Nuestra propia página web concebiendo el museo como un hub, como un servidor de contenido el día de mañana. Todos los contenidos que hacemos, siendo conscientes de que estamos en una ciudad pequeña como es Pamplona, que es difícil de acceder a una persona que está aquí en Sao Paulo, todas las actividades están en la red y concebimos la web como un gran servidor, ¿no? Esta es la actividad que hicimos en la valla del museo, en una valla que rodea circunda todo el edificio, y nosotros, lejos de hacer una valla corporativa, nos atrapamos con papel, y eso es una instalación también de Fernando Pagola, ¿no? Esta artista que trabaja con nosotros. Algo tan simple como, aparentemente sencillo, como una visita a las obras con parte del equipo arquitectónico del edificio, o alumnos de primero de arquitectura que realizan dibujos de cómo se imaginan en ellos el edificio del día de mañana. O un seminario de coleccionismo que hicimos en un castillo del siglo XII que está a las afueras de Pamplona, y lo invadimos con arte contemporáneo, con videoinstalación. Bueno, pues sacar el museo outdoors, ¿no? Sacar el museo fuera de las paredes, evidenciando que es verdad que el edificio lo necesitas para hacer actividad, necesitas una casa, pero que el edificio tiene que ser un punto de partida para llegar más lejos, ¿no? Y hoy en día las nuevas tecnologías creo que facilitan también la facilidad de viaje, ¿no? Pero el poder estar en contacto a través de contenidos en la red, por ejemplo, con toda una serie que se llama Hello Modern Art, en la cual aparecen profesores hablando sobre una obra de arte, y es gente que puede ser de disciplinas tan dispares como teología, economía, filosofía, literatura, hablando de una obra de arte. Y bueno, luego nuestra colección también abierta, dinámica, en la cual tú puedes separar toda la colección por tags, por conceptos, pues separar la colección por disciplinas, por ubicación geográfica, etc. Básicamente es esto, un ritmo de actividades que lo que queremos que hagan es testar nuestra propia misión estratégica y también empezar a crear una masa crítica dentro del campus y que el campus también empiece a abrirse hacia afuera. Y por eso la oportunidad de estar aquí es excepcional. Las actividades que hacéis vosotros, bueno, aparte de la Bienal, que me han encantado, pero las actividades vuestras llevan en todo vuestro museo, o sea, el papel de involucrar al alumno, me imagino que es fundamental. Queria aproveitar a sua fala para aí fazer uma revisão do nosso papel no museu no Brasil, no Museu Universitário no Brasil. Quando o MAC foi fundado, em 1963, o Museu de Arte Contemporânea, ele foi fundado a partir de uma coleção de arte moderna. E o professor Walter Zanini, que foi o primeiro diretor, ele pensou como eu vou atualizar o meu acervo para justificar esse nome contemporâneo como signo de alguma coisa atual, né? E ele abriu o museu para os artistas, por exemplo. Hoje tem um conceito novo do ecomuseu, a participação da comunidade no museu, não mais o público, né? Enfim, João Candô, tem várias pessoas tratando desse tema. Mas ao longo do tempo, o MAC, por exemplo, né, de um museu aberto, né,
com atividades que aconteciam dentro do próprio espaço expositivo do museu. Por exemplo, ele fez uma exposição em que ele loteou o artista, o museu, deu determinados sítios, né, espaços para os artistas produzirem uma obra, e a exposição era esse processo, né. Ao longo do tempo, o museu foi se profissionalizando, né, e se movimentando de acordo com as normas do ICO, das normativas de museus, etc. E ele também foi se congelando, né, vamos dizer assim. Hoje, no Brasil, a gente vive um processo de revitalização, revalorização, construção de memória, etc. E me parece que há um certo temor de fazer com que as instituições sejam mais abertas, nesse sentido como você está apresentando, quer dizer, as coisas acontecendo dentro do espaço do museu, existe a salvaguarda, é a lei, né? Ou seja, o museu, por outro lado, talvez por sermos um país jovem e estamos passando por esse processo de preservação da memória, não sei isso, né? É uma questão, mas existe um certo rigor, né, excessivo, até um certo fechamento do museu, vamos dizer assim, né? Que isso é uma coisa que precisamos repensar, né? Eu vendo a tua apresentação, eu vejo que já existe um museu, independente dele estar inaugurado por um edifício ou não, ele existe o museu enquanto conceito de ativação artística, né? O museu de arte, eu acho que se ele tem alguma coisa para ensinar no primeiro escalão, é a arte, né? Os outros saberes, as outras possibilidades são agregadas a isso, né? E, por exemplo, no museu que eu trabalho, muitas vezes eu vejo que a história se sobrepõe, né? Eu monto uma exposição pela história e não pela arte. Dá para entender isso que eu estou falando? E tento fazer com que aquilo seja de fato naquele senso comum, né, ou entre aspas aqui, peça de museu, ou seja, aquilo é intocável, né? A gente tem no Brasil uma experiência bastante interessante com os trabalhos do Hélio de Sica e da Lígia Clark, que são artistas que abriram a arte para esse campo do experimental, né, como um trabalho como esse das bolas, enfim, e que hoje tem que ser expostos fechados em redomas, ou seja, o conceito poético daquela obra, a iminência poética de uma obra do Hélio de Sica ou da Lígia Clark, ela se perde por um rigor museológico, né? Capsula, se mete na urna. Exatamente, né? E também uma certa preocupação excessiva com um critério talvez demasiado rigoroso com a produção de jovens artistas. Por exemplo, a gente vive num país, não sei como é na Espanha, mas num país em que toda a produção cultural e artística ela é normatizada hoje em dia pelas leis de incentivo à cultura. Qualquer projeto artístico que um jovem artista ou que um jovem curador pretenda fazer, que ele precise levantar fundos, ele precisa elaborar um projeto todo fechado, todo burocratizado, submeter esse projeto a um Ministério da Cultura ou uma Secretaria da Educação para ganhar uma possibilidade de ir correr atrás do patrocínio, né? Quando ele vai correr atrás do patrocínio, esse projeto já não é mais um projeto de uma obra viva, já é um projeto burocratizado da arte, né? Já é um projeto daquilo que o Adorno fala da cultura administrada, né? Então a gente tem sim uma grande produção cultural brasileira, mas porém essa grande produção cultural ela é afunilada, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Itaú Cultural, que tem um projeto de o volume de artistas que se inscrevem para participar dessa exposição, que é uma exposição para revelar jovens artistas, gira em torno de 4 a 5 mil artistas por ano, e são expostos cerca de 40. Então me preocupa um pouco na nossa produção cultural brasileira, e nesse momento que a gente vive de uma efervescência, quer dizer, o que acontece com esses 4 mil que não estão na exposição, né? Bueno, yo creo que la crisis y el rechazo también se puede reorientar hacia la creatividad. Sí. Porque
Bueno, en España no existe una sponsorización pública, salvo algunos premios muy concretos, pero no hay, bueno, hay plena crisis y por tanto no hay presupuesto para subvencionar estas cosas. Pero creo que también la crisis, a mí la primera persona que me habló de crisis fue Takashi Murakami, en Guggenheim Bilbao, un artista que vende a millones de dólares. Y en el año 2008, en primavera, antes de Lehman Brothers, etc., él habló de la crisis y dijo, dentro de unos meses va a haber una crisis muy importante y además la crisis va a ser buena para el arte. O sea, lo decía él como celebrity, ¿no? Y él decía como que el artista quizás súper subvencionado pierde esa destreza de algo inminente, algo poético. No sé, yo me imagino que habrá gente y gente, ¿no? Hay artistas y artistas. Hay artistas y artistas, pero sí que es verdad que cierta presión creo que es necesaria para ser creativo, me parece. Mas é que eu estava falando justamente dessa experiência do MAC, de ter começado como um museu aberto. Sim. Né? E hoje, com uma coleção já estabelecida, com todo ele se comportar como um museu mais fechado, né? Para o campo da arte, né? Para o campo... Mas enfim, uma reflexão só. Mas terminando aqui nesta nota positiva da crise, como algo positivo, eu não sei se há alguma questão que o público quer colocar. Entretanto, nós vamos estar por aqui e disponíveis para continuar a conversa enquanto se toma um café, uma água. Estão aqui também 2 membros do MUN, do Museu da Universidade de Navarra, também estão disponíveis por qualquer questão. Uma é Elisa Montserrat, que é diretora de comunicação e outro é o Jaime Garcia del Barrio, que é o adjunto reitor da Universidade de Navarra. Mas entretanto, se houver alguma questão assim que queiram colocar em público, será agora o momento. Meu nome é Denise, eu trabalho também no Museu Universitário, um museu histórico, né? Museu Paulista, ele é o primeiro museu aqui em São Paulo. E me remetendo ao que você começou dizendo em relação ao distanciamento que existe entre a produção científica, entre o processo de investigação e aquela relação que o público, né, que a pessoa mais comum, vamos chamar assim, né, tem, né, dessa produção, eu gostaria de saber se já existem estratégias assim, planejadas, né, pensadas para que haja uma aproximação maior nesse projeto educativo que vocês pretendem desenvolver, né? Se eu entendi direito, é algo que, assim como o museu ainda se fará, né, efetivamente, se existe um delineamento, uma vez que você fez, pelo que eu entendi, uma vasta pesquisa, passou por muitas instituições, e eu vejo pelos os grandes 4 museus da Universidade de São Paulo, né, o Evandro acabou de dizer um pouco disso, mas há uma supervalorização do processo de pesquisa, embora a Universidade de São Paulo se proponha a ser um espaço de docência, de pesquisa e de extensão para a comunidade, em certa medida, toda a parte da investigação e da salvaguarda desses acervos, elas se sobrepõem a isso que a gente vai chamar de difusão, educação, enfim, na extensão, o nome talvez não diga tanto, mas que é essa aproximação da sociedade que inclusive nos subsidia, né? Porque no caso da Universidade de São Paulo nós somos mantidos com os impostos, né, que as pessoas pagam, que nós aqui, né, pagamos. Então, e ainda há um distanciamento e uma supervalorização da investigação em detrimento àquilo que é, no caso das artes, a fruição, o conhecimento histórico, a apreensão, enfim, né? Eu queria só, se vocês puderem compartilhar ou de alguma experiência que você tenha visto bem sucedida, né, dessa aproximação e desse estímulo mesmo que pesquisa e difusão, vou chamar assim, estejam mais atreladas em uma mesma organicidade de comprometimento. Eu, da minha parte, o que eu creio ser essencial é não só, e lá no caso da Europa não está muito desenvolvido todo, é usar a investigação que existe também não só sobre as obras musicais, sobre as obras artísticas, obras musicais, obras de dança, mas também a investigação que existe de neurocientistas, de psicologia, de psicólogos, a investigação que existe sobre os efeitos das atividades educativas
atividades artísticas nas pessoas. Ou seja, e para que eu creio que isto é importante? Porque se nós, e eu creio que nessa área ainda não existe de facto esta ligação entre o que se passa, principalmente a nível dos cientistas, da investigação que eles fazem, com o trabalho que nós, educativos, fazemos nos museus, mesmo nos museus universitários. E eu creio que isto é fundamental, porquê? Porque isso vai influir que nós, ao produzir as nossas atividades, se soubermos esta investigação e pudermos transmitir para os nossos programas, vai ter mais benefícios nas pessoas. E eu acho que, portanto, há 3 áreas em que é fundamental usar esta investigação. Primeiro, como eu dizia, não só na maneira como nós definimos quais são os nossos objetivos. Ou seja, que nós não queremos, no meu caso, eu acho que é essencial que através de atividades educativas nós não queramos só melhorar as suas atividades criativas, mas ir muito mais além, usar esse poder da arte para poder realmente transformar a vida das pessoas. E isso só é possível se nós soubermos usar esta investigação. Neste momento, eu creio que a grande dificuldade é a linguagem utilizada mais pelos cientistas, ali a nossa linguagem utilizada pelos educadores, que está realmente a faltar esse contacto, este diálogo, essa ponte. E eu creio que em relação à Universidade de Navarra, eu tentei, desde o início, trazer esta investigação, não só pela maneira como eu, por exemplo, delineei os objetivos educativos, ou seja, eu quero que os objetivos educativos sejam também transformar a vida da pessoa, seja levá-la mais longe, melhorar a sua personalidade, ou seja, quero levar mais longe. Eu acho que isto é importante. Tínhamos estes objetivos desde o início, portanto, no fundo, nos objetivos do projeto educativo e na maneira também como nós implementamos as ações. E por isso está muito em investigação, nos mostra que a maneira como nós tratamos cada indivíduo é importante. A outra área que eu creio que não falei tanto, porque não é possível falar em detalhe das atividades, é exatamente como concebemos as atividades. Ou seja, se nós temos a oportunidade de ler a investigação e saber que atividades, como têm melhores efeitos na qualidade das pessoas, nos ajuda mais, a maneira como nós programamos atividades portanto, pode melhorar de acordo com esses estudos. E, portanto, foi neste sentido que eu já tentei implementar quer os objetivos que eu delineei, quer na maneira de trabalhar da equipa, tentei isso. Agora, vai depender também de como as atividades vão ser implementadas. Eu deixei já algumas, não só implementadas, mas que atividades vão ser concebidas, não é? E eu aí já deixei várias ideias, também já pegando em alguma investigação e dizendo, olha, vamos fazer assim, desta maneira e da outra e desta, porque já há estudos que mostram que há melhores efeitos nos participantes desta maneira. Agora, de projetos que eu tenho participado em relação, por exemplo, à Royal Opera House, há neste momento um projeto de um coro, um projeto coral para jovens, em que, com bastante detalhe, na Universidade desenvolvemos uma série de critérios para aplicar nessa atividade, já baseada em investigação, e esperemos agora que vamos a estudar, a ver quais são os frutos que vai dar. Ou seja, é um caminho difícil, porque nós todos estamos muito ocupados e não temos tanto tempo para ler a investigação, não é? A investigação que vai passando, então eu vejo cientistas preocupados com umas coisas, nós preocupados com outras, e acho que é preciso haver esse diálogo. Eu penso que a vantagem da Universidade de Navarra é a proximidade que tem o museu, por exemplo, eles têm um centro de investigação de medicina, de neurociência,
que faz uma investigação realmente de ponta. E eu creio que pode facilitar, por exemplo, este estudo e esta transferência de conhecimentos o facto de estarem realmente no mesmo campo, a escassos metros de distância. Portanto, será muito mais fácil o neurocientista vir, por exemplo, medir os resultados de um projeto educativo, mesmo trazer as máquinas, do que, por exemplo, no meu caso de Oxford, estou a trabalhar com o Royal Opera House, temos questões logísticas bastante complicadas. Portanto, eu creio que tem esse potencial de estarem no mesmo campus. Eu já, tanto e agora, eu já intentei, como demonstrei, quer nos objetivos, quer na maneira de trabalhar, incluir estes assuntos, e agora vai de facto depender de atividades. É uma questão complexa, mas acho que é um esforço de todos nós, não há um caminho assim que seja já delineado, mas são tentativas y yo creo que da A mí me gustaría añadir, por conversaciones con gente, hablando de la investigación y sobre todo con comisarios y con artistas, lo que ellos reclaman en España, porque en España no hay un museo universitario de esta escala, ellos reclaman, y las facultades de Bellas Artes están sufriendo cierta crisis en cuanto al acercamiento al artista ya estabilizado, un artista prominente, ¿no? Y lo que estos artistas me decían en varias ocasiones es que la universidad les tiene que acompañar. Y la palabra acompañamiento, que yo creo que en portugués es parecido, acompañamiento, también se ha convertido como uno de los leitmotiv del museo. Acompañar y que la investigación sea práctica. O sea, que si el artista investiga a través de nosotros, investiga con nosotros, es una manera de hacer investigación. O sea, nosotros no creemos que el museo tenga que tener un staff de 20 personas haciendo investigación, tesis doctorales. Tenemos 12.000 alumnos en la universidad, no todos ellos van a empezar a hacer una tesis doctoral sobre arte, evidentemente, pero sí que hay un grupo de alumnos que tienen interés por hacer una investigación desde ciencia hacia arte, o desde el arte hacia la arquitectura. Y por eso la investigación que estamos trabajando es una investigación práctica que concibe el museo como una plataforma de investigación, un lugar en el cual tú puedes ir y a través del museo lanzarte hacia afuera, ¿no? Que la investigación sea práctica. Y bueno, la verdad es que yo creo que esa palabra acompañamiento a mí me gustó, o sea, como concepto de acompañar al artista y acompañar al espectador también, ¿no? Y por eso tampoco hay grandes diferencias entre la didáctica y la investigación. Toda exposición, desde mi punto de vista, debe ser una investigación. La Bienal es una investigación, y es educación, y es cultura. O sea que... A exposição é educativa em si própria, né? O espaço da exposição é um espaço de construção de um objeto artístico, de elaboração. Alguma questão mais? Oi, meu nome é Yara, eu queria perguntar para você, que é para você, que eu sei que inauguraram a parte de baixo lá no prédio do Detran, e o resto, quando é que vai? Para acelerar esse processo, tem um processo de ordem física mesmo, que ainda está acabando a reforma, ainda tem, agora são as coisas finas, por exemplo, sistema de vigilância, sistema de refrigeração, essas coisas estão sendo terminadas agora também, né? Isso ainda não foi completamente resolvido, porque ali era um espaço burocrático, né, de papel. Então transformar aquilo no museu exigiu toda uma reestruturação do prédio sem poder alterar a cor do pilar, porque é tombado pelo IFAM, né, pelo CONDEFAT. Então tudo isso fez com que o processo fosse mais lento, né? Porque cada planta arquitetônica, cada planta de engenharia, cada intervenção no prédio foi estudada e teve que passar por várias instâncias até ser aprovada. Então esse aqui é diferente de Navarra, que você constrói um prédio novo e é museu e pronto, né? Ali não é um museu e vai ser um museu. Mas esse ano eu acho que ainda não. Gregório? Não, só queria dizer que tem espaço para apenas Claro. Pergunta aí, Diego. Se não, também podemos falar no final, enquanto tomamos um café, teremos disponíveis para Eu só conversar. queria me colocar assim, eu trabalho com uma ONG, já há 18 anos. Só queria defender assim a música nesses espaços. Um dos últimos espaços, assim, num contexto não formal e tal, foi aqui na Bienal,
com essa ONG. E a gente tem uma grande experiência de tocar realmente em museus também, né? Museu da Casa Brasileira, Museu do Imigrante, e foram experiências muito importantes. A gente acabou de voltar agora da Suíça, fomos para a Toscana também com a criançada, e é muito importante. Quer dizer, já pela experiência da gente levar um público, arrastar um certo público, esse público descobrir o museu, já está valendo, né? Qual é a sua ONG? É uma ONG que esteve aqui dia 22 de setembro. Depois eu te dou as referências, mas eu apoio assim essa discussão. Mas é a música universitária, né? A música erudita da própria universidade. Mas hoje nós estávamos comentando na Escola Superior de Diplomacia do Brasil que hoje em dia a maioria das crianças vão numa exposição de arte, antes elas vão olham a obra de arte e daí já fica fotografando com o celular, com isso, com aquilo. Depois elas não vão discutir a obra de arte, elas vão discutir as fotografias que elas tiraram. Elas aprendem a mexer antes num tablet do que escrever. É terrível. E a visão de arte que a gente está tendo, assim, a coisa que tudo é arte hoje, está sendo, a meu ver, que sou uma pessoa mais conservadora, eu acho que um pouco agressiva. Porque o que seria considerado uma agressão antes, hoje eles falam que é arte. Põe lá um quadro todo preto, põe uma mão lá no meio do quadro, faz sucesso, ou uma bolinha branca lá no meio. Quando eu penso num quadro, eu penso em Van Gogh, eu penso em Matisse. Bem, eu acho que vamos continuar a discussão durante um café. Eu resta-me agradecer, outro campo, né? Resta-me agradecer ao Miguel, ao Evandro e à vossa presença, e continuamos a conversar então com um café. Boa tarde.